pode utilizar mármore em cozinha ou não pode? Hoje eu vou destrinchar aqui contigo esse assunto e vou te mostrar aqui na prática o que pode ser utilizado numa área molhada, o que não pode, por quê, e vou te mostrar também algumas amostras aqui para tu conseguir entender um pouco melhor. Então, vamos comigo, pega teu cafezinho, teu papel e caneta aí para anotar e bora comigo. Então, bom, por que as pessoas falam, né? Mármore não pode usar na cozinha. Bom, gente, existem algumas restrições do que pode ser utilizado em cozinha ou não, né? É pela questão de manchar a pedra. Então, sim, algumas pedras são mais sensíveis à mancha, outras menos sensíveis. O que caracteriza uma pedra ser mais ou menos sensível a manchas? É a quantidade que ela é porosa ou não. Então, quando a gente tem a massa, né, da pedra, algumas pedras vão ter esses poros mais abertos, o que vai facilitar com que os líquidos entrem para dentro dessa pedra e, por consequência, manchem essa pedra. E vão ter pedras que vão ter esses poros mais fechados. Por consequência, esse líquido vai ter muito mais dificuldade de penetrar ali naquela pedra e vai fazer com que tenha mais dificuldade de manchar, com que não seja tão fácil manchar essa pedra. Então, eu quero te trazer aqui alguns exemplos de que sim, a gente pode utilizar alguns mármores em bancada de cozinha, não todos. Eu vou te mostrar aqui um dos que é mais comum, que a gente tem muita disponibilidade aqui no Brasil mesmo, que a gente não precisa importar esse mármore. Então, vou te mostrar aqui uma amostra. Já vou começar aqui com as amostras. Então, esse aqui é uma amostra de mármore branco Paraná. Então, eu tô com uma amostra escovada, inclusive, mas a gente pode ter ele polido. E ele é um mármore que tem muitas variações. Então, a gente pode ter um veio mais marcado, a gente pode ter um veio mais sutil, a gente pode ter um veio mais dourado, né? Talvez muitos de vocês conheçam essa pedra por ter aquele veio mais comprido, dourado, que fica muito bonito, inclusive. Aqui eu tô com uma amostra, então, que ela tá com um fundinho mais cinza também. A gente também pode encontrar ela nessa variação. Então, para quem não gosta dessa proposta tão dourada, pode sim escolher uma chapa de pedra. Toda pedra natural tem isso, a gente precisa escolher a chapa. Então, tu pode escolher uma chapa que tenha tonalidades mais cinza, que vai trazer essa característica, então, um pouquinho mais fria, menos quente para a pedra. Essa pedra aqui, ela é uma pedra que ela tem uma característica de ser um mármore dolomítico. O que significa isso? Que ela tem um poro muito fechadinho, tá? Bem mais fechado, por exemplo, do que este granito aqui, que se usa muito em cozinha, que é o granito Moonlight ou branco Itaúnas, né? Que é esse begezinho aqui meio manchadinho. O que acontece? Essa pedra aqui, não sei se tu já teve por acaso em casa, mas se a gente deixa a água acumulada nela, ela fica com aquelas manchas mais escuras, tá? E com o tempo, ela vai ficando toda ela mais escurecida, porque ela vai manchando permanentemente. Então, quando a gente usa um granito desse tipo aqui no escritório, por exemplo, que é bastante raro, a gente geralmente indica que se faça uma impermeabilização na pedra, que é o quê? A gente passa uma camada por cima de impermeabilizante para que essa água tenha mais dificuldade de penetrar. O que eu sempre alerto os clientes e por que eu falo que a gente usa essa pedra muito pouco no escritório? Porque quando a gente pega essa pedra e compara o metro quadrado dela, da pedra, com o impermeabilizante, com o metro quadrado de uma pedra como um branco Paraná, por exemplo, que a gente não precisa impermeabilizar, a gente pode impermeabilizar para aumentar a resistência dela, mas ela não precisa ser impermeabilizada. Quando a gente compara o custo dessas duas, acaba que fica muito parecido. E a estética do branco Paraná, do mármore branco Paraná, é muito mais bonito. E o branco Itaúnas não é assim, vou fazer uma impermeabilização e essa impermeabilização será durável para o resto da vida, eu nunca mais precisarei fazer de novo. Não, dependendo do uso que tu vai ter, sei lá, tu vai colocar essa pedra, por exemplo, numa cozinha que tu vai usar diariamente. Tu vai precisar fazer essa impermeabilização no máximo de 2 em 2 anos, para que essa pedra não manche toda. Digamos assim que não é vantajoso, porque além de o custo delas, de implementação, né, de colocar a pedra, ser muito parecido, o branco Itaúnas, por exemplo, vai te dar muito mais manutenção, a não ser que tu não te importe com as manchas, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que não é a pedra ser um granito ou ela ser um mármore que vai ditar se a gente pode colocar isso na cozinha ou não. É a quantidade que essa pedra é porosa. Agora eu vou te trazer aqui um outro exemplo, tá? Esse aqui é um Michelangelo Gridio, que a gente tem ele aqui também nesse acabamento levigado, assim, tá? Que ele não tá polido. E aqui eu tenho uma amostra de preto São Gabriel que também está nesse acabamento escovado aqui, mas também dá pra gente fazer brilho, tá? Aqui a gente tem a situação contrária. Nesse caso, o granito, ele é bem mais resistente do que essa pedra aqui que eu tô segurando. Apesar de elas terem tonalidades bastante parecidas, esse mármore aqui, ele não vai poder ser utilizado em cozinha.
cozinha, tá? Até poderia com uma impermeabilização, mas é aquela mesma história que eu tava comentando com vocês antes. Então essa aqui é uma pedra que vai ser indicada pra onde? Pra um banheiro, pra um lavabo. Não vai funcionar bem a gente usar em cozinha porque ela pode manchar. Apesar de ela ser uma pedra escura e aparece menos a mancha do que uma pedra clara, não é indicado que a gente utilize numa cozinha. Então o que eu quero te trazer aqui é que não é, eu vou escolher um granito, então vai ser super resistente. Não quer significar nada. O que tu precisa tomar cuidado quando tu for escolher a pedra da tua cozinha? Não é se ela vai ser um mármore ou um granito, é o quão porosa essa pedra é. E aí, se tu for adquirir isso num fornecedor que seja bastante qualificado, que realmente queira te vender um produto de qualidade, ele vai te explicar as diferenças entre a porosidade das chapas que tu tá comprando. E claro, se tu tiver um profissional, um arquiteto conseguindo te auxiliar em todo o processo de escolha de material, melhor ainda, porque se for um bom profissional vai saber avaliar também as diferenças entre os materiais, porque aqui eu trouxe pra vocês 4 amostrinhas, mas na verdade a gente tem uma infinidade de materiais pra poder escolher colocar na nossa cozinha aí, tá bom? E, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, né, um pouquinho de como que é essa dinâmica de escolha de materiais, né? Se a gente vai colocar um mármore na nossa cozinha, pode sim, fica muito bonito. É um dos materiais que a gente mais usa aqui no escritório, é super durável, eu tenho aqui na copa do meu escritório, inclusive, e não mancha, tá? A gente toma cafezinho várias vezes por dia e não mancha a nossa pedra, tá? Então, podem ficar tranquilos, se vocês escolherem o material correto, dá sim pra usar uma pedra super elegante na pia da cozinha, tá bom? Era isso, nos encontramos na próxima semana pra gente tomar mais um cafezinho juntos.